Continuando com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje vou meditar no capítulo 2. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, mais uma vez estou aqui diante da Tua palavra. Eu te peço apenas que o Senhor me dê entendimento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então vamos começar. Esse é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Por quê? Porque aqui é o cumprimento da promessa, é a descida do Espírito Santo. Então começa dizendo assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes era uma festa que se celebrava. Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa. É uma festa que celebrava esse período, né? Depois da Páscoa. Então era uma festa tradicional lá em Israel. Então ali estavam todos reunidos no mesmo lugar, comemorando Pentecostes, a festa de Pentecostes, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E apareceram também, no versículo 3, distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui nós vamos ver a manifestação presente, real, do Espírito Santo. Ou seja, foi a descida do Espírito Santo de uma forma visível. Foi a teofania de Deus que aconteceu naquele lugar. Teofania significa manifestação de Deus. Então nós vimos que quando eles estavam ali reunidos, né, nós vamos ver o valor da obediência, da unidade. Todos estavam reunidos, orando, né? Estavam juntos em oração, aguardando o cumprimento da promessa. Então, e de repente vem sinais sobrenaturais que acontecem. Um som como de um vento forte. Esse som como de um vento forte, né, que manifesta a teofania do Antigo Testamento, né, como por exemplo no Sinai, na visão de Ezequiel, que foi a manifestação visível de Deus. Aqui também nós vemos teofania, a manifestação de Deus, um ato sobrenatural de Deus acontecendo naquele lugar, onde eles viram as maravilhas de Deus, um som como de um vento forte. Eles ouviram o som como de um vento forte e línguas como de fogo sobre cada um deles. E à medida que eles iam falando em outras línguas, né? E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então ali que estava começando realmente a manifestação do poder de Deus, a presença do Espírito Santo em manifestar a ele a outras línguas. Por quê? Porque ali naquela festa de Pentecostes existiam pessoas de várias localidades do mundo inteiro. Então outras manifestações, outras línguas tinham que ser faladas para que essa manifestação do Evangelho pudesse ser propagado, disseminado em todas as línguas, né? Então, o falar em outras línguas não é um discurso sem sentido, mas é uma proclamação das maravilhas de Deus em idiomas compreendidos pelos peregrinos que estavam presentes naquele lugar. Então, Deus estava querendo manifestar a sua presença não só apenas para os discípulos, mas aproveitando que muitas pessoas estavam ali, ele queria falar para outros também, né? Ou seja, ele estava querendo capacitar a igreja para atravessar as barreiras transculturais, né? Ou seja, e ali a multidão fica perplexa, uns se admiram, outros zombam, como nós vamos ver aqui no versículo 5, onde diz: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouviu falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando?
E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medo, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas? As grandezas de Deus, então eles estavam maravilhados. E todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: eles estão embriagados. Versículo 14 diz: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que ocorre aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui estava a promessa de Joel, já se cumprindo aqui nos dias dos apóstolos, né? Versículo 22 diz: varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então aqui nós vemos que depois que acontece, né, aquele derramamento do Espírito Santo, onde eles falam em outras línguas, e as pessoas que estavam ali na festa de Pentecostes, que eram pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, ou seja, pessoas de várias partes do mundo estavam ali e ouvem os discípulos, aqueles varões galileus, falando na língua deles. Por quê? Porque Deus queria disseminar esse evangelho para todo o mundo. Então, eles ficam estupefatos, ficam admirados, pensam até que eles estão embriagados, e aí vem Pedro e faz aquele discurso dizendo a eles que eles adverte a eles, né, que eles estavam ali pregando a Jesus, e ele conta, né, o que estava escrito lá no Velho Testamento, mostrando o que Davi tinha dito, né. Pedro estava cheio do Espírito Santo, e ele toma aquela palavra e começa a explicar aquele fenômeno que não é embriaguez, mas é o cumprimento da profecia de Joel. E ele começa a dizer,
que Jesus é o centro de tudo, ou seja, ele começa a lembrar, ele realizou milagres aprovados por Deus, ele foi entregue de acordo com o plano divino, ele foi morto, mas Deus o ressuscitou, sua ressurreição já estava prevista até por Davi tinha falado que ele ressuscitaria, ou seja, ele foi exaltado à direita de Deus e enviou o Espírito dele e ele está aqui conosco, ele é o Senhor e Cristo, ou seja, Pedro diz tudo isso, né? E aqui o apóstolo Pedro, ele está tentando convencer aqueles pela emoção, né? Mas com base nas escrituras, né? E nos fatos que o povo já conhecia, porque todos ali sabiam o que tinha acontecido com Jesus. Pedro estava apenas citando o Salmo 16, o Salmo 110, mostrando que Jesus estava cumprindo as promessas messiânicas, e ali estava havendo cumprimento do derramamento do seu Espírito, que segundo ele, Jesus tinha prometido, né? E ele diz mais, a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, ou seja, Pedro, ele aponta o pecado, né? Mas também apresenta a esperança, né? E ali, depois do discurso de Pedro, no versículo 37, olha o que é que vai acontecer agora. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui estava a promessa onde Pedro estava dizendo, olha, se vocês têm que se arrepender para vocês entrarem no reino de Deus, porque quando vocês se arrependem e entram no reino de Deus, vocês recebem o poder do Espírito Santo. Então isso, desde aquela época até hoje, acontece. Então, para que nós possamos estarmos cheios do Espírito Santo, primeira coisa, nós temos que nos arrepender e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecer que Jesus morreu naquela cruz para levar os meus pecados, assim como eles fizeram, onde ali naquela hora que Pedro fala, 3.000 são batizados, 3.000 aceitam a Jesus. E até hoje, quando a gente prega o Evangelho, é para que as pessoas elas se arrependam e reconheçam o sacrifício de Jesus naquela cruz e elas passem a seguir a Jesus e aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Até hoje acontece esse derramamento do Espírito Santo no momento da conversão de uma pessoa, quando ela reconhece que é pecador, reconhece os seus pecados, pede perdão a Deus e ali naquele momento o Espírito Santo de Deus vem fazer morada no coração dela. Foi isso que Pedro estava dizendo a eles naquele lugar. No versículo 39 diz, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então ali, aqueles que iam aceitando a palavra de Deus, através de Pedro, iam aceitando e iam sendo batizados pelo Espírito Santo. Então, até hoje, nós temos que pregar essa palavra para que as pessoas creiam nessa palavra, se arrependam e sejam batizados pelo Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo acontece no momento da nossa conversão. No momento que a pessoa se converte, ela recebe o poder de Deus, ela recebe o Espírito Santo. Aí no versículo 42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, aqueles que iam se convertendo, eles iam perseverando na doutrina. Ou seja, então no momento que a pessoa se converte, ela agora vai perseverar
na doutrina da palavra de Deus, vai receber a palavra de Jesus para continuar crescendo espiritualmente. E ele diz, na doutrina dos apóstolos, os apóstolos continuavam pregando e eles ouvindo aquela palavra, iam se enchendo da palavra, e na comunhão, ou seja, tinha comunhão entre eles, em todos aqueles que criam, né, em Jesus, eles estavam formando uma comunidade, uma igreja, um povo que era eleito, que eram escolhidos, né, e que perseveravam na comunhão, na oração, no partir do pão, na doutrina, todos perseveravam. E é isso que acontece, quando uma pessoa se converte, ela tem que procurar congregar com outros irmãos, com outros santos, com outras pessoas que tenham a mesma fé, para que elas possam perseverar na palavra de Deus, no conhecimento da palavra, no crescimento espiritual, no partir do pão, na comunhão, na oração. Isso é congregar. E essa congregação, elas começaram a partir, a igreja de Jesus Cristo começou a partir daí. Foi a igreja primitiva que foi se formando até os dias de hoje. Aí no versículo 43 diz assim, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tido em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a cada dia aumentava o número de cristãos que iam se convertendo, iam se congregando, iam partindo pão, compartilhando, orando. Ou seja, a igreja primitiva estava sendo formada. Então, aqui nós vimos, né, que aqui logo depois do discurso de Pedro, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, né? E aí a igreja nasce como uma comunidade viva, cheia do Espírito Santo, dedicada primeiro ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam a palavra, né? A comunhão, havia comunhão entre eles, o partir do pão e as orações, né? Essas práticas formavam o coração da vida cristã, o aprendizado, a comunhão fraterna, celebração da ceia, né? E a intimidade com Deus, né? E isso mostra que havia temor e sinais, né? Ou seja, as pessoas iam se convertendo, iam ficando cheias do Espírito Santo, se batizando e ficavam cheias de temor, com sinais, né? Reuniam-se diariamente com alegria, né? E tinham simpatia do povo, e o Senhor ia acrescentando novos salvos todos os dias. Isso acontecia na igreja primitiva e acontece ainda nos dias de hoje, na medida que nós vamos pregando o evangelho. Então, o objetivo de Jesus é trazer mais pessoas para o reino de Deus, para que pessoas sejam salvas, pessoas sejam libertas e pessoas entrem na comunhão dos santos, possam crescer espiritualmente no conhecimento da palavra de Deus. Isso foi o que nós vimos no capítulo aqui, no segundo capítulo de Atos dos Apóstolos. Nós vimos o cumprimento da promessa de Jesus, que foi o derramamento do seu Espírito, o derramamento do Espírito Santo, onde ali houve a teofania de Deus, a manifestação de Deus através do derramamento do Espírito, um vento impetuoso, línguas de fogo sobre eles, onde eles começaram a falar outras línguas, e ali outras línguas eram faladas para que povos fossem alcançados. E ali começa a igreja primitiva, né? Então, o que nós podemos ver nesse capítulo 2 é que esse derramamento do Espírito, essa promessa do Espírito Santo aconteceu na época da igreja primitiva e vem acontecendo até os dias de hoje, né? Então, hoje, quando uma pessoa se converte, quando ela aceita Jesus, quando ela se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ela recebe a presença do Espírito Santo na vida dela.
e ela é batizada para enterrar os seus pecados e nascer para uma nova vida agora espiritual, andando no conhecimento da palavra, crescendo no conhecimento da palavra e tendo a manifestação do poder de Deus na vida dela. É isso que acontece quando uma pessoa se converte e persevera, porque a palavra de Deus está dizendo que eles perseveravam em união, numa comunidade cristã, e também perseveravam em oração, no partir do pão, ou seja, na manutenção daquela comunidade, né? É isso que a palavra de Deus quer e nos mostra, através dela, o que um cristão deve fazer até os dias de hoje. Amém?